Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico, tá? Então, primeira coisa, AVC vem da sigla acidente vascular cerebral. Também pode ser chamado de AVE, acidente vascular encefálico, tá? Muitas pessoas conhecem com o termo derrame, tudo bem? Mas dentro da prática clínica, da área laboratorial, da área da saúde de uma maneira geral, a gente fala muito AVC, tudo bem? Então, tem dois tipos aqui que precisam ser diferenciados, porque, na verdade, eles não são exatamente a mesma coisa, tá? Então, a gente vai tratar disso nesse vídeo aqui. Primeiro, um AVC isquêmico. O que quer dizer isquemia? Quer dizer redução do fluxo sanguíneo para uma área específica aí do nosso organismo. Então, pode ser uma isquemia do miocárdio, que é o coração, por exemplo, mas pode ser uma isquemia do cérebro, ou seja, diminuição do fluxo sanguíneo naquele local. O que é basicamente? É um entupimento de vasos sanguíneos dentro do cérebro, tá? Normalmente é uma artéria. A artéria, normalmente, no nosso organismo, ela leva o sangue mais oxigenado, passando aí pelo pulmão, por exemplo, né? Oxigenando esse sangue leva para os diferentes tecidos. Então, lá no nosso cérebro, a gente pode ter, por exemplo, as carótidas, entre outras artérias que a gente poderia conversar num outro vídeo, em outro momento. Mas, basicamente, é um entupimento de um vaso sanguíneo, que pode ser uma artéria, pode ser uma veia, por exemplo, ou outros vasos menores, tá? Então, quando essa artéria que leva o sangue para uma parte de um cérebro, do seu cérebro especificamente, ela está bloqueada normalmente por um trombo, um êmbolo, por exemplo, ou um tromboembolismo, que a gente diz, que pode ser, por exemplo, formação de placa de gordura, ou ainda quando tem uma placa de gordura e estimula fatores procoagulantes, que a gente diz, e aí forma um trombo, que é como se fosse um coágulo lá dentro de um vaso sanguíneo, e aí esse trombo ele se desloca de um outro vaso sanguíneo maior, por exemplo, e vai para um vaso sanguíneo menor. Na hora que ele se desloca, o que acontece? Esse vaso sanguíneo é menor, ele bloqueia esse vaso sanguíneo, tá? Normalmente vem lá do pulmão ou de outras partes do nosso organismo, normalmente mais membros inferiores, por exemplo, tá? Então, essa placa aí, por exemplo, de gordura, ou às vezes até algum outro tipo de trombo que existe, vai para o nosso sistema nervoso central e ele bloqueia um vaso sanguíneo. Isso é um acidente vascular cerebral isquêmico, tudo bem? Então, qual que é a causa principal que a gente diz? Normalmente é uma trombose, tá? Ah, professor, isso tem a ver diretamente com trombose venosa profunda? Não diretamente, porque normalmente trombose venosa profunda, que é lá nos vasos da perna, né, que a gente diz, isso normalmente vai para o pulmão. Aí as alterações normalmente são pulmonares, um edema pulmonar, uma insuficiência cardíaca congestiva, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas, normalmente, quando tem um trombo espalhado por outras partes do nosso corpo, lá pelo pulmão, por exemplo, ele pode se deslocar e aí sim, está no coração também, ele pode estar no coração, e aí sim ele vai para o sistema nervoso central, tá? Então, quando esse trombo aí, ou uma placa de gordura aí, que se originou em outra parte do nosso corpo, por exemplo, se desloca, vai pela rede sanguínea e chega nos vasos cerebrais. Isso é um acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, também chamado aí de infarto cerebral. Então, olha, você já deve ter ouvido falar de infarto, a gente já falou também em outros vídeos, né, de infarto cardíaco, que é quando o coração, por exemplo, não chega fluxo sanguíneo nos vasos que irrigam o músculo cardíaco, ou infarto do miocárdio, você já deve ter ouvido falar isso, que é relativo mais ao coração, né? Então, existem também infartos em outras partes do nosso corpo, como no sistema nervoso central, nesse caso, o infarto cerebral, que é um acidente vascular cerebral ou encefálico do tipo isquêmico, tá? Tem infarto renal, tem infarto em várias partes do nosso corpo, tudo bem? Só que a gente fala muito de infarto quando a gente usa esse termo, normalmente tem relação com o coração, né? Ah, o paciente teve um infarto. Ah, o infarto pode ser de qualquer outra parte aí, tá? Desde que essa parte tenha uma isquemia, não receba mais sangue, pode ser chamado aí de infarto. Nesse caso, a gente chama de um infarto cerebral, tudo bem?
É uma situação bastante grave, obviamente. Se essa parte do seu cérebro não recebe mais sangue, então vamos falar assim, ó, diferentes partes daqui do nosso cérebro estão recebendo sangue de diferentes vasos sanguíneos aí, tá? Ramos, né? Ramificações dos vasos sanguíneos. E aí, digamos que essa parte aqui, ó, do seu cérebro não receba mais sangue, tá? Essa parte aí do seu cérebro, se ela não recebe mais sangue, ela tem uma isquemia, não recebe mais oxigênio, não recebe mais glicose, que é todo aquele aporte sanguíneo que a gente diz. Então, essa parte aqui, ó, tende a morrer, tudo bem? Essa parte do seu cérebro. Ah, professor, mas o que que vai acontecer então? Isso depende de qual região do nosso cérebro que a gente está tratando. Se é, por exemplo, uma área mais motora, que controla, por exemplo, motricidade, que a gente diz, que tem o controle motor, por exemplo, o paciente vai apresentar uma dificuldade de locomoção. Se está uma área relacionada, por exemplo, com a fala, ele pode não conseguir expressar a fala adequadamente. Ele até está pensando aquilo lá que ele quer falar, mas ele pode não conseguir. Ele pode, por exemplo, enrolar as palavras, misturar as palavras. E aí tem vários sintomas que a gente vai conversar ainda ao longo desse vídeo aqui, tudo bem? Então, isso é um acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, beleza? A gente também tem o acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico. Então, imagine a seguinte situação: o paciente tem uma hemorragia, ou seja, estourou um vaso sanguíneo lá dentro do sistema nervoso central, tudo bem? Lá dentro do cérebro, dentro desse espaço aqui, ó, que é fechado aí basicamente por um osso, né, que é a calota craniana, que é a cabeça, né, resumidamente aí, que é esse osso que protege o nosso sistema nervoso central, essa parte aqui, né, que é chamada de encéfalo, basicamente, tá? Que tem uma outra partezinha lá menor, que é chamada de cérebro, tudo bem? Por isso que tem essas variações de nomenclatura. Acidente vascular encefálico, que é o termo mais utilizado, né, hoje, e antigamente falava-se mais acidente vascular cerebral, tudo bem? É porque pode atingir outras partes do encéfalo que não são chamadas, que não fazem parte em si do chamado cérebro, tudo bem? Então, o acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico envolve o quê? Basicamente, rompimento, estourar um vaso sanguíneo, tudo bem? Onde? Lá dentro do nosso cérebro, tudo bem? Do encéfalo, né, de uma maneira geral. Então, é uma hemorragia intracerebral que a gente diz, dentro do cérebro, beleza? Essa hemorragia tem algumas localizações. Ela pode ser entre aquelas meninges que a gente diz, né, que são basicamente dura mater, aracnoide e pia mater, que ficam envolvendo o nosso cérebro, tá? E aí ele pode ser, por exemplo, subaracnoide, que a gente diz que é entre o cérebro e a aracnoide, que é uma dessas meninges que protegem, irrigam, que fazem circulação do líquido céfalo-raquidiano, que a gente pode conversar em outro vídeo, em outro momento, tudo bem? Então pode ser nessa parte aí, vamos falar assim, entre a calota craniana e o cérebro em si, então aqui no meio, em vasos sanguíneos que tem ali, tudo bem? Isso é chamado de um AVC hemorrágico na região subaracnoidea, tá? E ele pode ser também dentro do próprio cérebro em si, intracerebral, que a gente disse, que é um tipo de AVC hemorrágico que é basicamente um vaso lá no próprio cérebro, tá? E aí, quais são as consequências, então, desse acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico? Normalmente, elas são muito mais graves, a chance de recuperação é menor, tá? Do que um acidente vascular cerebral do tipo isquêmico. Então, por exemplo, o paciente ele pode ter um aumento do que a gente chama de pressão intracraniana. Então, a pressão aqui dentro está extravasando líquido ali dentro do cérebro, né, em volta do cérebro. O que vai acontecer com o cérebro? Ele vai ser pressionado. Quando pressiona, tem mais pressão nesses neurônios e mais neurônios morrem. Resumidamente é isso. Tudo bem? Porque no isquêmico, uma parte do cérebro que não está chegando sangue pode morrer. Agora, todo o cérebro, que é o hemorrágico, né, que está envolvido aí por esse sangue que está extravasando lá, ele pode ser pressionado, porque tem um processo inflamatório, né, e tudo mais que está acontecendo lá, pode ser pressionado, tá?
E aí é uma situação muito mais grave, tem que fazer drenagem, remover esses coágulos que foram formados. Então, isso faz com que essa lesão seja muito mais grave, tudo bem? E a chance de recuperação, como a gente disse, tende a ser menor, tá? Então, tem altos índices de mortalidade no acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico. Por isso que o médico já solicita exames específicos para verificar onde que está isso daí, para de repente ele fazer uma cirurgia, uma perfuração, fazer uma drenagem, administrar medicamentos específicos, tudo bem? E aí fazer os procedimentos de emergência. No final das contas, vai ser uma emergência, tá? De maneira geral, os sintomas são parecidos, tudo bem? Obviamente, né, no vascular cerebral hemorrágico, no AVC hemorrágico, eles tendem a ser mais acentuados. Mas, de maneira geral, perda da força ou da sensibilidade, tá? Porque envolve aí neurônios sensoriais, sensitivos e neurônios motores, que são aqueles que basicamente levam os sentidos, né, para o sistema nervoso central do tato, por exemplo, entre outros sentidos, tá? E ainda os neurônios que fazem a motricidade, então todos os movimentos basicamente são controlados pelo sistema nervoso central ou são idealizados, né, no sistema nervoso central, então isso vai ser prejudicado, e isso normalmente está relacionado com um lado do corpo. Então imagina que o acidente vascular cerebral, o AVC, seja desse lado aqui, direito, tá? O que, que pode provavelmente acontecer? O lado esquerdo, tá? Então, um lado oposto, que provavelmente vai ficar prejudicado. Então, o acidente vascular cerebral, ele bateu a cabeça desse lado, vamos falar dessa maneira, né? Do lado direito. O que provavelmente vai acontecer? Extravasou sangue, sei lá, depende do tipo de AVC, né? Esse lado aqui, ó, provavelmente vai cair. Tudo bem? Vai ficar mais caído, a fala vai ficar alterada normalmente desse lado esquerdo se o acidente for desse lado direito, tudo bem? E vice-versa, né? Porque isso tem um cruzamento aí de inervação que a gente pode conversar num outro vídeo em outro momento. Mas é só para você ter essa ideia, tá? O paciente ele normalmente tem dificuldade para falar, uma fala mais arrastada, como se fosse uma fala meio que de bêbado, alteração súbitas na visão, por exemplo, tontura, vertigem, tá? Então, se você, por exemplo, sentir alguns desses sintomas, você deve procurar ajuda para quem estiver mais próximo, chamar o SAMU, por exemplo, tá? Ou então, se você estiver próximo de alguém que você imagina que esteja acontecendo isso, você deve ir para a emergência. Professor, mas eu já ouvi falar que existe uma tal paralisia de Bell, que de repente o músculo aqui, uma parte do rosto, por exemplo, fica com paralisia, fica meio flácido e tal. Sim, isso também existe, tá? Eu não vou entrar no mérito agora, mas, na verdade, se você tem qualquer dúvida, chama o médico, tudo bem? Chama a emergência. Não é você que vai fazer o diagnóstico. Obviamente, isso vai ser feito normalmente com um eletroencefalograma, outros testes de reflexo, né? Testes cognitivos, entre outros tipos de testes, tá? O médico e a equipe de enfermagem, por exemplo, vão fazer essa análise e aí chegar então no diagnóstico. Não é você que vai fazer isso daí, tá bom? Então, obviamente, o que que você tem que fazer? Ligar para a emergência, acionar os serviços de emergência o mais rapidamente possível, beleza? Normalmente, o que que envolve o tratamento? Depende da origem dessa lesão aí, desse AVC, tá? Mas pode envolver administração de medicamentos por via endovenosa, tá? Para dissolver esse trombo que foi formado, principalmente no acidente vascular cerebral isquêmico, tudo bem? Ou ainda um cateterismo, que basicamente vai abrir espaço lá num vaso do cérebro, que é um cateterismo cerebral, para remover esse trombo, por exemplo, e promover novamente, né, o fluxo sanguíneo naquele local, ou ainda pode ser uma cirurgia, envolver cuidados com UTI, e aí os cuidados vão acabar sendo diferentes, depende do tamanho, da extensão dessa lesão que esse paciente teve, beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir e, claro, já deixe seu comentário aqui se você tiver qualquer dúvida, porque a gente pode gravar um outro vídeo explicando exatamente essa sua dúvida aí, para tirar sua dúvida, tá? Lembra também de se inscrever aqui, clicar no sininho lá, ativar as notificações para receber os próximos vídeos. A gente está gravando aqui uma sequência de AVC, AVE e etc, tá? Então se inscreve, ativa a notificação para receber os próximos vídeos. Meu nome é Vitor Proença, espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.